aprendizado bíblico não tem fim. Ninguém chega ao ponto de dizer assim, eu conheço a Bíblia de capa a capa. É mentiroso, né? Se alguém falou isso para você, ele está mentindo. Ninguém conhece a Bíblia de capa a capa. E tem alguns mal educados que falam até uma blasfêmia, como nós estamos aqui numa sala de aula, tem alguém que diz, eu conheço a Bíblia de cabo a rabo. A Bíblia não tem rabo, isso é uma blasfêmia, é um livro santo, sagrado, né? Isso é mentira, ninguém conhece a Bíblia integralmente. Então, nós estamos há décadas aprendendo a palavra de Deus. Então, eu queria que cada um colocasse na sua cabeça, sou um aluno de Cristo, né? E nós somos aluno de Cristo no, talvez, o pior período da Igreja de Cristo na face da Terra, né? Às vezes a gente pergunta para algum irmão, para alguma irmã, você gostaria de ter nascido há 1800 anos atrás, quando Roma, né, o imperador romano que mandava no mundo, que era ditador, todos eles eram ditadores, alguns se achavam até Deus, né? Isso aqui eram deuses, né? Por isso que eles mandavam matar os cristãos, porque os cristãos falavam, não, César não é Deus, né? Deus é o Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Senhor, e ele mandava matar, porque eram inimigos dele, né? Então, gostaria de ter nascido naquela época, alguns de nós gostaríamos de ter nascido naquela época, ter sido crente naquela época, né? Ou agora, que nós estamos nos últimos dias da igreja na face da terra, e são dias complicados, são dias difíceis, são dias em que, caracterizados por amor se esfriando, e esse amor não é aquele amor que a gente imagina na cabeça, somente, né, um casal, mas é amor pela palavra, não há mais amor pela palavra. Esses dias um grande líder de uma igreja aí disse na internet, não, estudar a Bíblia não é coisa de Deus. A gente tem, aqui na nossa igreja, o pão vem quentinho do céu, quer dizer, quando vai lá para o púlpito, é aí que vem a palavra de Deus, quer dizer, o que está escrito aí detalhe, né? Então são heresias, amor pela palavra está diminuindo, amor pelo congregar, né, também está diminuindo, amor pelo evangelismo, por levar a verdade para quem está nas trevas, levar a luz para quem está nas trevas, ser luz para quem está nas trevas, isso também está diminuindo, está minguando, e parece que a cada dia fica pior. Nós aqui, porém, e muitos outros no mundo, né, graças a Deus, no mundo todo, verdadeiros missionários, verdadeiros pastores, líderes que amam ao Senhor, estão lutando contra a maré, estão lutando contra essa enxurrada, né? E obrigado a todos vocês por fazerem parte desse grupo, que a gente pretende, numa primeira etapa, estou aqui reprisando, com o pastor César coordenando, ir até dezembro, exceto, né, conforme muitos de vocês pediram, exceto as primeiras segundas-feiras, que nós temos nós temos um encontro mensal de oração aqui, que dura 1h30, e nós sempre queremos que os irmãos façam parte. Eu, por mim, dispensaria os alunos para participar das aulas, mas é importante os irmãos orarem, mas também não vale, a primeira segunda-feira tem reunião de oração, né, para as congregações de Curitiba, então não tem aula, aí não vai na oração e não participa da aula, aí não está legal, né? Essa situação não está legal. Muito bem, então nós vamos dar mais alguns avisos aqui para depois falar sobre desafio. Não faltem, irmãos, nem que você assista pelo celular, dirigindo não dá, né? Mas trabalhando, enfim, jantando, mas não faltem. Nós vamos procurar trazer palestrantes especialmente convidados para palestras especiais que vão enriquecer o nosso conhecimento. Lembrando a vocês que nós vamos dar um certificado da igreja para quem frequentar pelo menos
70% das aulas, por isso a irmã Evelyn está controlando as frequências. Se Deus permitir, podemos ter uma formatura no final do ano, o ano que vem daí a gente retoma, né? Para quem estiver aqui em Curitiba, talvez um jantar, cada um paga o seu, né? Mais um jantar. E lembrando, porque alguns alunos não estavam na nossa primeira aula, lembrando que esse curso de liderança, ele é básico do básico, né? Porque vejam vocês, um curso de teologia de bacharel, que é o normal, ele dura 4 anos, com 4 noites, provavelmente, com 3 horas e meia de aula por noite. Então, você multiplica aí, isso aí vai dar uma quantidade enorme de horas de aula durante 4 anos, né? Que nem a nossa aqui, que são 3 horas por mês, ou 4 horas por mês, os meses que tem 5 segundas-feiras, não chega nem a arranhar esses cursos de teologia. E se você tiver interesse, como vários irmãos tiveram interesse, no passado, né? Pastor Gilmar teve interesse, foi fazer, Pastor Júnior foi fazer, teve interesse, Pastor Ademilson fez e está fazendo outros, irmão Luciano que está conosco aqui, Diácono Luciano que está conosco na sala, também fez, a irmã Rose, esposa do pastor Daniel, também está fazendo, vai terminar, o pastor Maurino fez, enfim, talvez eu até tenha esquecido algum nome, faça, e a gente indica onde dá para vocês fazerem, né? Evitem EAD, à distância. Por quê? Porque o contato com os professores em sala de aula é muito importante. E vamos crescer. E isso é pecado? Não, está lá em Oséias, né? Vamos repetir aqui. Oséias, se você está com... A gente sempre pede para você estar com a tua Bíblia, papel e caneta, né? Oséias, no capítulo de número 6. Cadê o Oséias da minha Bíblia aqui? Oh, Jesus. Oséias, capítulo 6, versículo de número 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então não é apenas, não, um dia eu aceitei Jesus, ergui as mãos, tive um curso lá que a igreja me ensinou sobre batismo, e de vez em quando a gente vai num encontro com Deus, como teve ontem aqui na sede, a gente ouve uma palestra, uma aula magna de 1h10, né? E tá bom? Não tá bom não, a Bíblia aqui fala outra coisa. A Bíblia diz, olha, não basta apenas conhecer o Senhor, eu já conheço o Senhor, mas a Bíblia está dizendo prosseguir em conhecer. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que nós devemos conhecer o Senhor sempre. É um estudo sobre o Senhor continuamente. Nunca a pessoa pode chegar num ponto e dizer assim, agora eu já conheço o Senhor, então não preciso nem da Bíblia mais. Né? Esse negócio de ficar estudando a Bíblia, ai, que canseira, ai, que coisa chata, ai, que não sei o quê. Então não ama o Senhor, não ama a palavra, porque, irmãos, nós mudamos. Quando a gente tem 15 anos de idade, a gente tem um pensamento, quando tem 30 tem outro, quando tem 50 tem outro, quando tem 70 tem outro, um ano antes de morrer tem outro. As igrejas também mudam, porque são compostas de seres humanos, mas esse livro aqui não muda. Por isso que ela é o nosso porto seguro, deve ser o nosso porto seguro, né? Ela deve ser o nosso estribo, o nosso suporte, o nosso piso de concreto, que ela não muda. E
Quando aqui diz, e conheçamos em prosseguir, em conhecer ao Senhor, quer dizer, não pode parar nunca de conhecer o Senhor. E como é que a gente conhece o Senhor? Lendo, isto não é lendo, perdão, errei. Examinando este livro. Amém? Examinando. Jesus, uma vez, vocês erram quando não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Tá? E Jesus não fala besteira. Então, quando a gente não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus, nós erramos, porque nós andamos segundo os nossos próprios princípios. Esse é um desafio. Esse é um desafio. Por quê? Porque hoje tem rede social. Ah, vamos ver quem casou com quem, fulano viajou, aí um ciclano lá vai jantar com a tia, tira uma foto, tira foto do prato que está comendo, tira foto do garfo, vai no banheiro, tira foto, vai no banheiro, está indo embora, e a gente, e as pessoas, né? A gente não, eu dificilmente acesso o meu Face, sempre peço aí para a Priscila, para alguém acessar, para ver se tem algum recado importante, né? Então, a gente fica aí preso nessas coisas, né? Rede social, WhatsApp, e quase nada aqui, né? Então, esse é um grande desafio. Por quê? Tem pessoas ainda hoje que, infelizmente, têm uma ideia errada. Ele diz assim, não, mas o Espírito Santo me usa e me dirige na pregação. Mas o Espírito Santo, ele usa ferramentas chamadas dons, né? E o Espírito Santo, ele vai usar aquilo que eu sei, aquilo que eu estudei, aquilo que eu aprendi, aquele mergulho da Bíblia. O material de trabalho do Espírito Santo é o conhecimento que nós temos da palavra. Ele trabalha esse conhecimento. Ele faz a gente lembrar na hora que vai pregar, na hora que vai falar para uma pessoa, na hora que é confrontado, que é perseguido. O Espírito Santo, ele trabalha, o material dele dentro de nós é o conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra. Esse é um grande desafio. Deixa eu ver o que mais. Tudo bem? Querem fazer alguma pergunta? Lembrando também que quem não faltar nenhuma aula, nós vamos dar um prêmio distinção, tá? Que eu não sei ainda o que é, mas Deus proverá. Então o primeiro desafio é esse, meu Deus, já passou 18 minutos. É mergulhar na Bíblia, né? Principalmente no Novo Testamento. Não é que o velho não presta, o antigo. Aliás, melhor, já que estamos falando com alunos, às vezes a gente fala o Velho Testamento, mas o ideal é Antigo Testamento, é a palavra mais adequada, né? E o Novo Testamento. Mas o foco da igreja cristocêntrica, está em maior integridade no Novo Testamento, porque é no Novo Testamento que Jesus cria a igreja, que Jesus inicia a igreja, que o Espírito Santo inaugura a igreja. Então, mas o Antigo Testamento, obviamente, também é inspirado, né? Mas tem coisa, por exemplo, no Antigo Testamento, que não se aplica para os nossos dias, mas é bom a gente saber que acontecia. Por exemplo, tem alguns pecados sexuais na época do Antigo Testamento, da peregrinação do povo judeu para a Terra Prometida. Alguns pecados eram tratados com apedrejamento até a morte. Isso não é possível mais hoje, né? Isso é crime, né? Então, aí nós temos que, algumas coisas é bom saber como acontecia, mas nós devemos seguir o Novo
Testamento, né? Porque ali está o início da igreja, ali está o marco dos ensinamentos de Jesus. Aliás, a Bíblia repete isso. E Jesus começou a ensinar, e Jesus lhes ensinava, veja só, dá a entender, não quero dizer heresia aqui, mas dá a entender que Jesus mais ensinava do que pregava, né, para as multidões, né? Ele também pregava, curava enfermos, enfim, abençoava as crianças. Mas se a gente for pesquisar a fundo, Jesus, ele mais ensinava. E ele deixou esse ensinamento, essa ordem para nós. É ordem, irmãos, não é um pedido. É um mandamento, não é um convite. Ser discípulo de todas as nações, entre elas o Brasil. Nós estamos no Brasil, então fazer discípulos no Brasil. Ensinando, ele diz, ensinando a esses discípulos as coisas que eu vos tenho mandado. Segundo desafio que eu queria levantar aqui é exatamente isso, né? É fazer discípulo. Ah, mas isso aí é coisa do pastor presidente, isso é coisa do dirigente da congregação, isso é coisa do missionário, do evangelista. Não, senhores. Eu li na primeira aula e vou ler novamente, e você anote aí, se você está com a Bíblia aberta, abra aí em 2 Timóteo, segunda, que é epístola, é carta, é feminino, 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 2. Abre aí, capítulo 2, segunda, tá? Essa lâmpada aqui tá meio... 2 Timóteo 2, 2. Então, olhem só, vamos mergulhar nesse texto. O apóstolo Paulo escreveu essa epístola um pouco antes de morrer. E ele precisava deixar um ensino, legado para um dos seus discípulos, filhos na fé, que é Timóteo, com que Paulo evangelizou a avó de Timóteo, evangelizou a mãe de Timóteo, evangelizou e discipulou o próprio Timóteo. E, através da autoridade de Deus, Paulo fez do Timóteo um pastor, um jovem pastor. Como a maioria de vocês são, né? Jovens, que não são ainda pastores, mas alguns são diáconos e já pastoreiam, que cuidam de igrejas, né? Não devemos confundir, que de vez em quando a gente encontra isso no meio evangélico. A função pastoral é uma coisa, a ordenação pastoral é outra. Às vezes, o ideal é que andem juntas, mas nem sempre estão juntas, né? Então, vamos lá. O que Paulo escreve para o seu discípulo? Tu, pois, filho meu, ele tinha Timóteo como um filho. E por quê? Porque ele ganhou a avó, a mãe, e educou esse menino no pastorado, né, no ministério. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque Paulo estava preso em Roma, tinha deixado Timóteo lá em Éfeso, né? E é óbvio que Éfeso se infiltravam muita gente falsa no meio do rebanho e às vezes Timóteo podia se sentir assim meio cansado, estressado de lidar com gente que só atrapalha. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que... Agora vejamos, 2. Então, para você guardar esse versículo, é só você lembrar de 3 patinhos na lagoa. 3 patinhos na lagoa. Parece 2, 2, 2. É 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. 3 patinhos na lagoa. E o que de minha parte ouviste, né, que eu fui o seu professor, Timóteo, através
de muitas testemunhas, quer dizer, eu ensinava você e muita gente viu, participou. Isso mesmo, quer dizer, o ensino que eu te dei, isso mesmo, transmite, ou seja, replica. Vamos usar uma linguagem do WhatsApp. Encaminhe, copie a homens fiéis. Por favor, entendam, homens, seres humanos, né? Que sejam o quê? Obreiros, vamos pensar aqui, obreiros que sejam fiéis. E também que sejam idôneos, idoneidade, amadurecidos, para instruir a outros. Ora, só esse versículo já mostra uma corrente do bem. Paulo recebeu de Cristo, transmitiu para Timóteo, não só para Timóteo, mas aqui o assunto é Timóteo. E ele está dizendo, Timóteo, a mesma coisa, tire fora de tudo, tire xerox de tudo que eu te ensinei e passe para crentes que sejam fiéis e idôneos e que tenham a capacidade, esses homens fiéis e idôneos, que tenham a capacidade de também encaminhar, tirar xerox para os outros. E assim a corrente continua do ensinamento bíblico e assim chegou até nós hoje, há quase 2000 anos. O que isso quer dizer? É um outro desafio. Nós temos dois tipos de líderes nas igrejas. Estou dizendo agora igreja evangélica em geral, não vou incluir a igreja católica, porque lá a situação é bem diferente. Mas as igrejas evangélicas, no mundo inteiro, elas têm dois tipos de líderes nesse prisma que eu vou comentar com vocês. Vou falar bem devagar. A maioria de vocês, eu acredito, trabalharam o dia inteiro, podem estar cansados, nem jantaram ainda. Primeiro tipo de líder. Qual é ele? É aquele que faz, levanta, agrega seguidores. Seguidores. Só. Quando ele morrer, ou quando ele tiver os infortúnios das doenças, da velhice, Alzheimer, cadeira de rodas, um AVC violento, um câncer que venha afetar a cabeça, sei lá, alguma coisa assim. Enfim, a idade avançada que venha impedi-lo de cuidar, de pastorear, esses seguidores vão se espalhar. Alguns, vamos falar aqui da nossa experiência, pelo que a gente já viu, né? Alguns desviam, outros viram crentes velhos. Veja, há uma diferença entre crente velho e velho crente. Velho crente é uma bênção. O crente velho tem que sempre estar se renovando, se revitalizando. Alguns viram relaxadão na fé, ficam em casa, não frequentam a igreja, não quer mais saber. Outros vão para outras igrejas, às vezes igrejas boas, outros vão para as seitas, enfim, aquilo evapora. Aquele movimento, aquele rebanho evapora. Por quê? Onde foi o erro? O erro é desse líder, que ele levantou o quê? Ele levantou seguidores. Quando o pastor morrer ou se tornar inválido, ou Deus o livre, até desviar, virar um chapéu velho aí, os seguidores vão se espalhar e aquele movimento vai se acabar. Qual é o segredo e o desafio hoje para todos nós? Para mim, para vocês todos e para outros. Vamos falar agora é levantar não seguidores, mas levantar outros líderes.
criar outros líderes, educar outros líderes, ensinar outros líderes, acompanhar outros líderes, discipular outros líderes, que também continuem com isso. Eles também vão, na sua vida ministerial, seja cuidando de ministério infantil, seja cuidando do ensino teológico, como é o caso do pastor César hoje, o pastor Júnior também, o meu filho, seja cuidando do ministério de libertação, de louvor, não importa o ministério, que criem, levantem, eduquem, ensinem outros. E esses outros também façam a mesma coisa. 2 Timóteo 2,2. Em outras palavras, Paulo recebeu de Cristo, ensinou Timóteo. Timóteo deve ensinar outros. Esses outros têm que ter a capacidade e a consciência de continuar ensinando os outros. E os outros ensinam os outros ensinam os outros ensinam os outros, os outros, e é por isso o Evangelho chegou até nós hoje. Esse é um grande desafio. Por quê? Porque na prática é mais fácil arregimentar, prospectar. É mais fácil, não estou dizendo que é fácil. Seguidores. Do quê? Do que criar líderes. Porque criar líderes, fazer discipulado, conscientizar os crentes de que eles são alunos de Cristo e devem tocar para frente esse ministério, porque nós vamos sucumbindo no caminho, a idade, as doenças, os embaraços, as dificuldades, enfim, N fatores, e isso tem que continuar. Isso deve continuar. Esse é o propósito de Deus. Esse o interesse de Cristo na sua igreja, no seu reino, nos seguidores. Que não sejam apenas seguidores, que sejam discípulos. Que criem outros discípulos, que eduquem outros discípulos, que esses discípulos que são instruídos, arregimentados, capacitados, criem outros, e esses outros criem outros, criem outros, criem outros, e assim a obra avança. Porque ele mandou todo o mundo. Qual o tamanho da face do planeta Terra? Pega uma laranja e imagine ser a planeta Terra. Qual o tamanho da face da Terra? Ele quer que o evangelho chegue a cada centímetro quadrado. E não eram anjos. Os anjos queriam. Fizeram uma reunião, está lá no livro, na Epístola de Pedro, foram falar com Deus, dizendo, nós queremos anunciar esse evangelho, que coisa maravilhosa, né? Ele deve ter dito, né? Isso aí é maravilhoso, nós queremos, Deus não permitiu. Não, o Senhor Jesus, o que trouxe o evangelho à face da terra, as boas novas vieram com ele, evangelhos, o poder de Deus para salvar, as boas novas, o evangelho veio através dele. Ele determinou que seres humanos iguais a nós, inclusive nós, seres humanos, anunciássemos e levássemos esse evangelho a cada centímetro quadrado da face da terra, na face da terra. Esse é outro desafio, porque dá muito trabalho. Vamos pensar assim em termos de trabalho. Dá muito trabalho. Discipulado 24 horas por dia. Discipulado não tem começo, perdão. Discipulado não tem fim. Discipulado só tem começo. Não tem meio e não tem fim. Estou dizendo aqui na Terra, no plano divino. Claro que vai ter fim no arrebatamento, lógico, claro, né? Lá no céu ninguém vai ensinar ninguém, porque lá no céu, assim como o Senhor o veremos face a face, e lá não vai precisar de luz, não vai precisar de sol, lá é a perfeição. Então lá não vai ter ensino, né?
Por isso que lá não vai ter curso de teologia, lá não vai ter curso de evangelismo, lá não vai ter evangelismo, né? Para que evangelizar? Evangelizar anjo, evangelizar uns aos outros, mas vai ter um fim no arrebatamento. Mas vamos deixar de lado esse assunto do arrebatamento agora. Enquanto nós estamos na face da terra, discipulado não tem fim. Não importa se a pessoa tem 40 anos de fé, tem 40 anos de pastorado, de missões, não importa, o discipulado não tem fim, não pode ter fim. Esse é um grande desafio. E é isso que eu estou conscientizando vocês em nome de Jesus, sabendo que vocês se tornem alunos de Cristo, que é o discipulado, mas que também entrem na pegada de continuar fazendo discípulos. Então, quem é da área do louvor vai continuar fazendo discípulos do louvor. Quem é da área de infantil, né, vai continuar com esse legado. Aqui eu me lembrei o seguinte, se nós morrermos, qualquer um de nós aqui da sala de aula, nós morrermos antes do arrebatamento, o que vão falar a nosso respeito? O que nós vamos deixar de legado? Vamos deixar um carro para o cônjuge e os filhos, vamos deixar um lote, uma casa, uma pensãozinha do INSS, um segurinho de vida, tá. E na vida espiritual? O que nós vamos deixar? Então, é isso, Timóteo 2,2 é isso. Esse é outro desafio que nós temos nesses últimos dias. E para complicar um pouquinho, vocês já notaram que às vezes eu exagero na realidade, né? Nós temos 3 tipos de pessoas, os pessimistas, os realistas e os positivistas, né? Os pessimistas é aquele que nada vai dar certo, é uma desgraça, não sei, não dá. Tem os realistas, que é pé no chão, né? E os positivistas, tá tudo bom, né? Então, às vezes, a gente precisa ser, obviamente, positivistas, mas, ao meu ver, com todo respeito, o melhor é ser realista, pé no chão, cabeça nos projetos, nos sonhos, mas o pé no chão, né? O pé no chão. Então, a realidade é essa. Nós fomos chamados, e não é qualquer um que nos chamou. Não é não, irmão Leonildo, não é errado não ser positivista. Mas é óbvio que não é possível ser positivista em tudo, né? Não é possível ser positivista em tudo. Por exemplo, quer um exemplo? Você vai me dizer o seguinte, o ano de 2026, como que vai ser, genericamente no mundo? Pior do que 2025. Quem que está falando isso? Eu? Não, as escrituras, né? Então é tempo de ingratidão, amor se esfriando, a fé diminuindo, a fé vai começar a ser uma coisa rara, difícil de ser encontrada. Já está assim, já está assim. Vai ser pior. E nós vamos fazer o quê? Vamos lutar contra isso na nossa vida, né, em particular. Então a realidade é o seguinte, nós somos chamados nesses últimos dias de grande dificuldade. Às vezes, se você vai com um pastor que diz assim, olha, quando eu estou numa fila e alguém me olha para trás e quer conversar, puxar conversa e pergunta o que eu sou, eu tenho que dizer que eu sou pastor, parece que eu olho no olho da pessoa, tá aí mais um ladrão, tá aí mais um enganador, tá mais um... época, assim, de muita dificuldade. Nós pretendemos agora, o mês que vem, fazer um evangelismo, mais um evangelismo lá no Jardim Adriana, né? Eu disse para os irmãos ontem, né? A gente vai em nome de Jesus, mas muitos vão olhar para nós um olhar de desdém, né? Mas nós temos que fazer o que ele mandou. Então, o desafio é muito grande hoje, essa é a realidade. Mas, agora vamos ser positivistas, então. Jesus disse, estou com vocês todos os dias, até os séculos se consumirem. Ele falou isso, já vai fazer 20 séculos. Né? Até os séculos, esse
essa época, essa dispensação se acabar. E ela vai ter um fim. E vai durar um piscar de olhos. Vai ser um arrebatamento. Né? Então, até ali, ele está conosco. Agora, depois do arrebatamento, nós estaremos com ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim, e assim, versículo 15 ou 16, diz assim, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Né? Muito bem, continuamos o desafio, tudo bem? Alguém quer fazer uma pergunta? Porque eu fiquei falando. Alguém quer questionar alguma coisa? Estamos numa sala de aula, tá? Então é diferente de uma pregação. Vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer escrever aí no chat ou quer ligar o microfone? Não? Ok. Eu não sei quantos de vocês já preencheram esse formulário. Dá para ver aí direitinho o formulário? A ferramenta de descoberta dos dons espirituais. ESP, a irmã Yasmin, estava com esses formulários, a gente fez em algumas congregações, você que não fez, vamos dar um jeito, manda aí para a irmã Evelyn, a gente manda para a tua casa, para a congregação, esse formulário que você vai preencher com calma, com oração. Você já fez, Miqueias? Sim ou não? Está levantando Não, Hã? Não fiz. Não fez? Então você está aqui próximo, está mais fácil. A irmã Darli também quer fazer. Você não tem aí, irmã Rosinha ou irmão, vocês não têm em branco isso aqui para tirar cópia? Irmão, vocês não tem aí para tirar cópia? Eu acho que a tem, irmã... pastor, aqui na igreja. Vou dar uma olhada. Isso. A irmã Varela aí, qual é a irmã que apareceu aí? Miqueias está fugindo do teste. A irmã Varela, irmão Elias aí também, né? Então, irmão, manda aí o endereço para a irmã Evelyn, a gente vai mandar e vocês preenchem. O que vocês vão descobrir? Qual é o chamado de Deus na vida de vocês? Tudo na Bíblia, tá? Tudo na Bíblia. Vocês vão responder, vocês vão se avaliar 72 vezes. 72 perguntas, tá vendo aí? 72. Amém? Vocês vão se avaliar. Né? Se vocês tiverem dúvidas, depois a gente explica, mas vocês vão ter que dar uma nota, como vocês sendo professores de vocês mesmos. Né? Eu acho que todo mundo aqui já preencheu um formulário quando foi no médico, né? Dependendo do exame que vai fazer, o médico pergunta, fuma, sim ou não? Aí você responde, né? No nosso caso, não. Dependendo do exame, né? Faz uso de bebidas alcoólicas, sim ou não? No nosso caso, você põe um X, não, para o médico saber que você não fuma e não bebe. Já fez cirurgia? Sim. Qual? Fiz uma cirurgia do olho, fiz uma cirurgia do rim, sei lá. Esse tipo de pergunta que alguns hospitais fazem, alguns laboratórios fazem, né? Por exemplo, quando vai tirar sangue, né? Para fazer exame de sangue, o que a atendente do laboratório pergunta, né? Quais são as medicações que você está tomando? Você tem que pôr lá, dipirona, eu tomo remédio para pressão, tomo não sei o quê. Você vai fazer, na vida espiritual, a mesma coisa com esse formulário. E você vai descobrir de todos os dons, não são apenas aqueles dons de 1 Coríntios, né, capítulo 12,
que fala dos dons sobrenaturais, né? Mas vai além daqueles. Né? Você vai descobrir se o dom que Deus te deu é de socorro, é de ser líder, é de hospitalidade, é de prestar serviço, servir os irmãos, servir a igreja, servir a sociedade, servir a Deus, administrar. Tem crente, tem obreiro que não sabe administrar nada. Então, ele não serve para ser um tesoureiro, um secretário, um dirigente de congregação, ele não serve. Discernimento, né? Fé, a fé é um dom. Né? Contribuição, eu fico preocupado quando eu pego uma ferramenta dessa aqui, que é um obreiro que responde, que ele não tem recebido o dom da contribuição. Como é que ele pode ensinar os outros? Né? Misericórdia, um dom. Sabedoria. Exortação. Né? Tem muito crente que gosta, por exemplo, o dom que Deus, o chamado de Deus na minha vida, um deles é a exortação. Eu não consigo começar uma pregação sem exortar, principalmente nas questões do Apocalipse, do arrebatamento, etc. Né? Ensino, nem todo mundo tem chamado para ensinar. Ministério, apostolado. Eu quero ser apóstolo, eu quero ser apóstolo. Calma, esse apostolado aqui é o missionário. É o que vai à frente, né? Como aconteceu. A irmã Catarina está aqui na sala de aula, não? A irmã Catarina está aqui ou não? Não Catarina está, pastor. Não está no curso? Tá. Não. A irmã Catarina, ela exerceu esse trabalho lá em Lauro de Freitas. Tem alguém de Lauro de Freitas aqui ou não, irmã Evelyn? Hoje não, pastor. Pelo que eu estou vendo, hoje não. Tá. Ela exerceu esse trabalho lá. Vamos comparar, é igual uma roça cheia de mato, cheia de quiçaça, cheio de lixo, cheio de mato, cheio de picão. Você olha aquela roça e você imagine, daqui a um ano eu vou colher morangos, eu vou colher abobrinha para fazer um guisado, eu vou colher tomate aqui dessa roça. Então você vai e começa do zero, limpando tudo, revirando a terra, adubando, derrubando ervas daninhas, preparando a semente, abrindo o solo, plantando a semente, depois vai lá regar as plantações, vai cuidar das plantas do pé de tomate, de pepino, seja lá do que for, de morango, que está nascendo, e para futuramente você ir lá limpar de novo, tirar as ervas daninhas que estão atrapalhando o crescimento da planta, regar, colocar um pauzinho lá para o pé de tomate não cair do lado, e daqui 1 ano, 2 anos, você vai estar lá colhendo aqueles frutos. Né? Então, esse é o trabalho do apostolado, começar do zero. Aliás, como boa parte dos nossos ministérios internos na redenção, é isso, tem que começar do zero. Não tem nada feito, não tem nada, alguns ministérios, né? Não tem nada pronto, tem que começar do zero, do zero, do zero. É igual você pegar um lote cheio de lixo e aquele lote você vai construir uma casa para você morar. Até você entrar na casa, usufruir da casa, vai ter trabalho. Então, assim também é o trabalho de apostolado. Missões, profecias, evangelização, que é uma deficiência no nosso meio, e intercessão, que pouca gente gosta. Por quê? Porque não dá ibope, né? Eu conheço poucas pessoas na Igreja Redenção que têm um ministério de intercessão. E eu vou dar só um exemplo. O irmão Gerson do Jardim Adriano, tem o ministério da intercessão. Então, façam e descubra qual é o chamado na sua vida.
e fala com o dirigente da congregação, dizendo, olha, eu fiz o teste de ferramenta dos dons e eu descobri aqui que o chamado de Deus na minha vida, vamos inventar aqui, é intercessão. O que o dirigente da congregação vai fazer? Ô, irmão, então você vai coordenar os cultos de oração. Se é uma irmã, você vai coordenar nós não usamos esse termo, mas o círculo de oração das irmãs. É a pessoa certa, no ministério certo, no lugar certo. Né? Muito bem. Temos aqui 10 minutos. Alguma pergunta a mais? O pastor César está aqui na sala ou não? O pastor César não está? Eu sei que a Marciana tá, pastor. Não sei se é ele que está usando a mesma coisa dela. Eles podem estar junto, entendeu? Irmã Marciana, o César está junto contigo? Não está. Não está ligada. Desculpa, pastor, eu não conseguia ligar o microfone aqui. Ele está junto Não, aí? ele não está, hoje não está trabalhando. Ah, ok. Então, a próxima aula, pelo jeito, eu não consegui aqui nem começar os temas, então avisa ele, deixa eu dar uma olhadinha na minha agenda aqui, que eu continuo na próxima aula. Tá bom. E aí, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu continuo na próxima aula, então, tá bom? Esses desafios. Mas eu quero levantar, dentre todas as minhas anotações aqui, um outro desafio, o último dessa noite. 1 Coríntios 15, 58, que vocês que são aqui de Curitiba já me viram. 1 Coríntios 15, 58. Já me viram ler esse versículo um monte de vezes. É um desafio e tanto. E eu quero compartilhar com você nesses 8 minutos que faltam para a gente terminar. Diz assim, Paulo estava quase terminando aqui a carta que ele mandou para a igreja de Corinto, né? Ele diz assim, portanto, depois de dar um monte de ensinamento, meus amados irmãos, está falando com toda a igreja, não está falando só com obreiros, está falando com o novo convertido, está falando com o pessoal do louvor, está falando com o pessoal da porta, né, da diaconia, está falando com o pessoal, se fosse hoje, o pessoal que lida com o som, com os obreiros, as irmãs que são missionárias infantis. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, firmeza. Qual é a diferença entre uma gelatina, né, e uma pedra, uma rocha, um pedaço de rocha? Quem é firme desses dois objetos que eu falei? É lógico que é a rocha. Ela é firme, é dura, né? Uma gelatina não é. Então, sejam firmes. Nós estamos vivendo hoje aquilo que os teólogos chamam de, está me faltando o nome agora, chamam de trânsito religioso. O que é o trânsito religioso? Principalmente em cidades grandes como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Você encontra uma pessoa hoje, irmão, não te vi mais na nossa igreja. Diz assim, eu saí da igreja. Saiu, Para qual igreja você foi? Quando eu saí o ano passado, eu fui para a igreja tal. A igreja tal, o pastor fulano. Não, mas eu já saí de lá também. Eu não gostei lá de algumas coisas, agora eu estou na outra igreja. Tá bom, então Deus que abençoe e tal, papá. Daqui um ano você encontra ele de novo lá na feira, no supermercado, pode ver. Ele já transitou em mais uma ou duas igrejas. Trânsito religioso
é ruim para a pessoa e é ruim para a igreja. Por quê? Porque a igreja não pode fazer um projeto com aquela pessoa. Vamos supor que seja uma professora ou um professor. Puxa, tem projetos de educação na igreja que às vezes estão parados. Por exemplo, a alfabetização pela Bíblia na nossa igreja está parado, só está no papel. É melhor que um professor que tenha pedagogia, que tenha experiência, faça isso. Mas é possível entregar um projeto desse a uma pessoa dessa? Não. De repente, diz, cadê fulano? Fulano saiu da igreja, disse que não vai vir mais na nossa igreja. O projeto ficou por aí. Então, o que a Bíblia está dizendo? Nós temos que ser firmes. Segundo, inabaláveis, constantes. Vamos enfrentar a luta na nossa igreja? Claro. Claro. Eu chego ao ponto de exagerar e dizendo assim, se você conhecer uma igreja que não tem luta, pelo amor de Deus, não passe nem na calçada dessa igreja. Porque essa igreja é perigosa, não é a igreja de Deus. É qualquer outra coisa, é um clube, é uma panelinha, é uma empresa, é qualquer outra coisa. Deus não está nela, porque a verdadeira igreja cristocêntrica é marcada por lutas e perseguições. O joio está plantado junto com o trigo. As falsas plantas, as falsas árvores, né? Os falsos crentes, tá plantado junto lá. Não passe nem na calçada, nem olhe para a placa dessa igreja. Não é a igreja de Deus. Não é a igreja de Deus. Então, por isso, por que Paulo teria que dizer para os crentes, sejam constantes, sejam inabaláveis? Por quê? Porque Paulo sabe que temporais, tempestades, ventanias, provações e um monte de coisa a mais faz parte. Está no pacote. E nos últimos dias, pior ainda, o pacote é maior. E ele termina dizendo, e sempre abundantes na obra do Senhor. Temos 3 minutos. O que é ser abundante na obra do Senhor? É ir além. É ir além. Uma vez eu vi um pastor dizer que temos 3 tipos de crente com esse viés, com esse prisma. Os que não fazem nada, os que não fazem nada, mas também não atrapalham. Não sei que, se for salvo, não sei que tipo de galardão ele vai ter. Os que trabalham e os que atrapalham. E é verdade mesmo. Nas igrejas, isso não é privilégio, entre aspas, de redenção. Nas igrejas, imagina nas igrejas maiores, só tem crente que atrapalha. São usados por Satanás para ocupar a mente pastoral, a mente do ministério. Pastores, o ministério perde tempo com eles, enquanto poderia estar ensinando um novo convertido, enquanto poderia estar evangelizando lá num hospital. Né? Tem que ficar se preocupando com crente encrenqueiro, problemático. Né? Então, o que a Bíblia diz aqui, ser abundante? É a crente que trabalha, é a crente que vai além. Ele não é aquele médio, inclusive a palavra medíocre não é um xingamento, tá, irmãos? A palavra medíocre, nessa minha abordagem, quer dizer, ele é aquele médio, é aquele mais ou menos, é aquele meia sola, é aquele que não rompe, ele não ultrapassa barreiras, ele chegou ali, parou ali, travou ali, parou ali, ele não abunda, ele não vai além, ele não acrescenta nada na sua vida.
Quanto muito ele faz o que é mandado, o que é rotineiro, não vai além, ele não rompe, ele não vai além. Então, aqui também tem outro desafio para nós hoje. E terminou a nossa aula. Segunda-feira, se Jesus não voltar, a gente continua. Tudo bem? Alguma palavra nesse último minuto? Tá subindo mãozinhas aí? Aula Tá bom. maravilhosa, Deus abençoe a todos. Amém. Então, que Deus abençoe essa noite e o restante da semana para todos os irmãos.